Bom dia, gente, tudo bem? Bom, eu vou trazer para vocês hoje, né, um vídeo elencando alguns pontos que eu acho importante em relação ao conteúdo, para a gente poder fazer uma rápida revisão em relação ao conteúdo. E aí, após o vídeo, vai ter uma atividade para vocês fazerem lá, tá? Então, vamos aí fazer uma revisão, ver uns pontos importantes a respeito desse módulo. Bom, gente, antes de começar a falar a respeito dos conteúdos importantes, né, a gente vai corrigir os testes, né, o rumo ao ensino médio. Então, o primeiro, que fala do potencial de alimentar a África, né? Aí depois ele pede para escolher a alternativa que melhor represente esses recursos. E aí a alternativa B, que é a grande quantidade de terras disponíveis para cultivo, tecnologia agrícola para superar as dificuldades climáticas de parte do continente, né? Então é isso que mostra, né? Os desafios. O recurso são as terras e o desafio é tecnologia para superar a diversidade climática, né? Grande parte do continente tem clima semiárido e em algumas partes árido. Aí a 2 tem um texto que apresenta características do investimento chinês, né? E aí ele pede para dizer como é essa relação China e África, né? Então, ela não é totalmente positiva, nem totalmente negativa, nem exclusiva ou restritiva, mas sim contraditória. Porque, ao mesmo tempo que auxilia a economia, também explora o povo africano, tá? Então, essa é a correção dos testes para vocês, tá? E aí, agora, nós vamos dar uma olhada em conteúdos que são importantes do módulo 3 e do módulo 4, né? Conteúdos relevantes aí para vocês estudarem para a prova de amanhã. Bom, e aí o módulo 3, que falava da África e dos aspectos humanos da África, né? Ele vai trazer, assim, um panorama geral do povo africano. Aí é muito importante lembrar dessa mudança atípica da pirâmide etária da África, por causa do tráfico negreiro, muito importante lembrar disso, tá? O tráfico negreiro levou milhares de pessoas e grande parte dessas pessoas homens, então isso prejudicou bastante o crescimento vegetativo da África. É importante verificar também, né, questão das pirâmides sociais dos países, que em sua maior parte são pirâmides que têm a base grande, né? Porque nasce muitas pessoas, mas a má qualidade de vida leva a uma diminuição conforme as pessoas vão envelhecendo, e aí tem o ápice da pirâmide bem pequeno. Temos também, né, as divisões das cidades em relação à colonização, né? As cidades que foram construídas a partir de feitorias, as cidades interiores e as cidades industriais, né? Então, a formação da cidade em relação à colonização também é importante. E aí a gente tem uma diferença, né? A gente tem a formação das cidades em relação à colonização e a organização do espaço urbano. O que é a organização do espaço urbano? Como é esse espaço urbano? Nós somos muito acostumados com uma organização do espaço urbano de bairro rico, bairro pobre e centro, que é uma influência europeia. Bairro rico, bairro pobre e centro. Nós temos nós somos acostumados com isso aqui, tá? Mas lá a gente também tem essa diferença, né, entre divisão de Medina e Cidade Nova. Medina é um núcleo antigo, Cidade Nova, o núcleo mais recente, que é uma divisão diferente, tá? Então é importante estar atento que tem diferença entre o tipo de cidade, que são as cidades construídas a partir de feitorias, cidades industriais e as interiores, e a organização do espaço urbano, tá? As condições de vida no continente africano, né? É importante ter uma noção geral de que são condições de vida ruins, né? Más condições médicas, más condições hospitalares, más condições de higiene, carência de água tratada, carência de educação. Então, tudo isso é importante ter essa ideia, né?
Diversidade étnica, a gente discutiu bastante sobre a diversidade étnica na África também, né? E aí, em relação à diversidade étnica, né? Uma das coisas que ressalta bem em relação à diversidade étnica é a religião. E aí lá nós temos as religiões que a gente conhece, né? A gente tem os muçulmanos, nós temos os cristãos, mas aí tem as religiões tribais. E as tribais foram uma das que mais sofreram com a colonização, com o tráfico negreiro, porque é uma das que mais perderam força. Mas ainda sobrou nas regiões tribais, né, duas formas dessa religião se manifestar, que é a animista, né, e a fetichista. Então é importante também lembrar dessas duas formas de manifestação. A animista, que acredita na alma, né, e a fetichista, que acredita em objetos, né? Que objetos têm potenciais mágicos, tá? Bom, aí em relação ao módulo. E a gente não pode esquecer também de lembrar, né, que a África sempre teve uma exploração, tanto social quanto dos seus recursos naturais. Aí a África, em relação aos seus aspectos econômicos, né, é muito importante a gente lembrar dos tipos de agropecuária, dos tipos de produção agrícola, de subsistência, que é para a subsistência que vai ser que ocupa a maior parte dos trabalhadores rurais e que serve essencialmente para suprir as necessidades da família, tá? Que é para autoconsumo, né? Você produz para você mesmo consumir. A comercial, que ela não é muito grande, ela serve para ser vendidas nas feiras locais, para os pequenos núcleos urbanos. E as plantations, que não são plantations muito modernas e são originárias da época colonial ainda, tá? Então, as três principais formas de agricultura na África, tá? A gente tem ainda exploração energética, é importante lembrar da importância da exploração energética na África. E em relação à industrialização, né, lembrar que a grande força da industrialização na África vem da indústria de base, que é a indústria energética e da transformação de minerais em material de base, tá? E aí também é importante lembrar, né, da relação África-China. A relação África-China é muito importante. Contraditória, como a gente já disse, mas importante para a África, tá? Bom, e aí é isso. O setor terciário também, que não tem muito desenvolvimento, tá? Então, esses conteúdos, eles são bem importantes pra gente lembrar, né, em relação à África. Aí, para vocês estudarem para a prova que vai ser amanhã, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. E aí vai ter uma atividade para vocês fazerem hoje também, ok? A atividade vai estar lá postada junto com a aula, tá bom, gente? Então, estudem para a prova e qualquer dúvida é só me chamar, ok?